Voltamos com o Bom Dia Rio Branco ao vivo na sua TV Rio Branco, no canal 8 do SBT. Agora são 7 horas e 3 minutos no Acre. Depois da apresentação dos blocos de notícias com o Tião Silva e também Vanglésio Braga, agora é a hora da entrevista. Lembrando a você que este bloco tem o apoio do Supermercado Araújo, do Araújo Mix e também da Autoescola Vitória, além da New Flex, que representa no Acre os colchões da marca Confortimag, colchões magnéticos. Eu tenho o prazer de conversar agora com o pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo Democratas, Tião Bocalhão. Seja bem-vindo, presidente. Tudo bem? Bom dia, Muniz. Tudo bem, graças a Deus. Prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado. Você também é presidente regional do partido. O Bocalhão, agora podemos dizer que a oposição, enfim, está unida? A oposição nunca teve desunida, sempre tenho dito. Quem prega essa história de desunião, é claro que foi o PT que sempre fez isso. O que a união Mas a verdade é que não olhava para a mesma direção, né? Não. Tivemos alguns probleminhas em 2012. Já falei outro dia aqui, em 2012 realmente a gente teve um probleminha com o PMDB. O PMDB, ao invés de bater no PT, vinha bater em mim, né? Mas, graças a Deus, agora em 2014, você viu, tivemos uma eleição com o Márcio Bittar e Bocalhão, e graças a Deus houve um respeito muito grande entre nós, e isso, no segundo turno, as coisas foram tranquilas. Então, o que eu vejo é o seguinte, nós precisamos estar unidos pelo projeto. O projeto de fazer uma Rio Branco nova, diferente do que está aí, aonde realmente as pessoas vão ao posto de saúde e lá eles encontram médico, dentista, né? Lá eles encontrem o medicamento, não fique 2 anos esperando um raio-x, como é o caso que diversas pessoas que eu já encontrei por aí, um exame que tão simples, de repente demora 2 anos para poder fazer um exame. Então, essas coisas não podem acontecer, o serviço básico tem que acontecer, as obras têm que ficar bem feitas e não obras mal feitas. Fizeram empréstimo para fazer ruas do povo, para pagar em 20 anos, e a rua derrete em menos do que isso. Então, nós da oposição temos o projeto de fazer muito diferente do que está aí, dar credibilidade à população, no sentido de que a gente está gastando bem o dinheiro público, que é uma responsabilidade nossa, que a gente faça a educação realmente ter qualidade, que a gente possa ter transporte escolar totalmente gratuito e não da forma como está aí hoje, que a gente possa ter as creches realmente funcionando às 8 horas durante o dia, que a gente possa ter qualidade, além dos serviços que eu falei de infraestrutura, que a gente possa levar a todos os bairros também a limpeza pública. É só você sair do centro, você vai ver que a cidade realmente está precisando de fazer uma boa limpeza. Isso daí não é difícil. Então, o que nós precisamos é gastar bem o dinheiro. Então, o que nos une à oposição é um modelo diferente do que o PT está acostumado a fazer. Essa carta assinada pelos 8 partidos de oposição tem seu total apoio em todos os pontos, entre os quais essa barreira ao PT, ao PCdoB no interior também, e o discurso unificado, proposta de candidatura única, não só em Rio Branco, mas também em todo o interior? Existe, nesse momento, essa discussão interna. E nós estamos aguardando ainda, porque ainda faltam mais de 30 dias, para ver como é que se fecha realmente isso. Se nós, no interior, como de fato, se a gente tiver mais de uma candidatura, é complicado. A gente sabe que facilita para o PT. Agora, na capital, se tiver mais de uma candidatura, eu não vejo tantos problemas. Por quê? Porque na capital nós temos 2 turnos. Então, eu acho que aí nós não temos tantos problemas. Vamos aguardar um pouco mais para a gente ter certeza de que tudo isso vai dar certo. Evidentemente que eu defendo que no interior a gente tente, num consenso, acordar isso daí. A única coisa que eu não aceito é você chegar no interior e criamos lá algumas lideranças no interior, de repente você chega e impõe de cima para baixo, entendeu? Tira o cabo na marra e tal. O que acontece? Os sonhos que ele tinha de poder ser candidato a vereador ou a prefeito, de repente morre. E a gente não deve matar o sonho das pessoas. Acho que todas as pessoas têm o direito de sonhar, seja na política, seja no seu dia a dia. As pessoas têm o direito de sonhar. Mas na democracia você não tem que respeitar a maioria? Se a maioria definiu, o jogo democrático. A maioria, mas muitas vezes essa maioria também tem outros interesses que realmente ficam muito difíceis de serem contemplados. Se entendi bem, então o senhor não defende candidatura única na capital? Não é que eu não defendo, eu sempre disse, eu vou depender, eu sempre disse, agora, ultimamente eu tenho dito que vai depender dos partidos. Os partidos reunidos vão tomar decisão. Se acharem que deve ter uma candidatura única,
eu aceito sem problema nenhum. Se achar que pode ser mais de uma candidatura, também aceito. É o que eu tenho dito, não vou me posicionar dessa vez. Outras vezes eu até posicionei, né, que eu gostaria para mim não teria nenhum problema, mais de uma candidatura. Mas dessa vez eu não vou me posicionar, vou deixar para os partidos. Eu sei que é meio complicado a gente falar em cima de hipóteses, pode acontecer, pode não acontecer. Mas se por acaso seu nome não for o escolhido lá no final, mesmo assim o DEM embarca com o grupo junto, unido? Se for tomada a decisão de que nós teremos apenas uma candidatura só, os partidos todos reunidos acharem que deve ter uma candidatura única, para mim não tem nenhum problema, eu sempre tenho dito, eu gosto de ser a solução e não o problema. Como é que o senhor vê, então, em Minas Gerais, essa iniciativa aí do senador Sérgio Petecão de formalizar essa aliança com 8 partidos, podendo vir outros partidos também, né? Veja só, quando você tem apenas 8 partidos, ainda ficam 5 partidos de fora. Os outros partidos que ficaram de fora precisam vir para dentro. Né? Pois é, precisam vir para dentro também. Se eles não vierem, então fica uma aliança meio que manca, né? Eu acho que o esforço do senador Sérgio Petecão é ótimo, acho que está perfeito o que ele está fazendo. Mas vamos ver o que vai acontecer mais na frente um pouco. Mas se analisar bem, historicamente, são os partidos que têm caminhado juntos, são esses 8 aí. Os outros normalmente vão ou não vão, ficam meio neutro, que é a outra coligação liderada pelo vereador Raimundo Valles. Aí é o tal negócio. São partidos que estavam na Frente Popular, alguns deles não. O PSC não estava na Frente Popular. Os outros são partidos que estavam na Frente Popular e que agora vieram para a oposição. Isso para nós é ótimo, que pelo menos vem somar na oposição. Com relação ao discurso pelo desenvolvimento do Acre, pelo desenvolvimento de Rio Branco? Olha, acabei de falar agora há pouco, o que a gente precisa é transparência na gestão pública. A gente precisa entender que a gestão pública também tem que ser trabalhada como se trabalha na iniciativa privada. Você não pode gastar mais do que você tem. Não adianta você inchar a máquina pública. Por exemplo, encher a prefeitura de puxa-sacos, de gente que está ali, a famosa panelinha que eu sempre combati. Eu acho que nós não podemos mais cair nessa. Olha o Brasil, que situação que está acontecendo, meu amigo. É uma vergonha nacional o que está acontecendo em Brasília. Né? Todo mundo lá dizendo que tinha mensalinho, aquela coisa. O dinheiro da Petrobras, quebraram a Petrobras. Isso não pode acontecer. Isso é o quê? É má gestão. O que a gente precisa é garantir uma boa gestão pública. Nós precisamos gastar bem o dinheiro, gastar aquilo que tem e quando você contratar uma obra pelo preço justo. Ou se comprar alguma coisa pelo preço justo e não pagar superfaturado para voltar o dinheiro para a turma da roubalheira. Então nós precisamos acabar com isso. O povo brasileiro não aguenta mais isso. O povo de Rio Branco não aguenta mais isso. Eles sabem que os impostos é o nosso suor, é o suor de cada um. Por mais pobrezinho que a pessoa seja, ele paga impostos, porque ele compra o arroz, ele paga imposto. Ele compra um calçado, paga imposto. Compra uma roupa, paga imposto. Então, aquilo ali é o dinheiro que vai para Brasília, é o dinheiro que fica no Estado, que fica no município, que tem que fazer a prefeitura andar, o Estado andar, a União andar, os projetos andarem. Então, nós precisamos respeitar esse dinheiro. Esse dinheiro não pode ser roubado. O seu candidato, no momento, lá em Acrelândia, o seu município, onde o senhor foi prefeito por 3 vezes, é o Ederson Caetano. Eracides Caetano. Eracides Caetano. É do Democratas. Que é parente do Edson Caetano, né? Nosso parente do Edson Caetano, nosso grande fotógrafo. Qual a chance hoje, na sua opinião, de vitória dele lá? Não, eu acho que nós da oposição lá temos muita chance. Lá o PT nunca ganhou. Lá o PT comprou prefeitos, é diferente. O PT lá nunca ganhou. Né? Ganhou lá um prefeito do PSB, que era ligado ao PT, e o que aconteceu? Ele, junto com um grupo, mandaram matar o presidente da Câmara Municipal. Quer dizer, essas coisas não fica muito... Dá uma tristeza grande na gente quando você vê umas coisas dessas aí. Então, lá, nós da oposição sempre fomos bastante fortes lá em Acrelândia. Então, eu acredito que o nome do Eracides é um ótimo nome. Tem outros nomes também lá da oposição. Na realidade, são 4 candidaturas fortes que nós temos lá hoje e nós estamos tentando ver se a gente chega no consenso de termos apenas uma candidatura. Aqui o senhor ainda não venceu o PT, mas lá o senhor não perdeu uma ainda, não? No confronto direto? Com certeza. Lá, graças a Deus, a população de Acrelândia tem me dado assim um prazer muito grande, né, de estar sempre nos ajudando a tocar o projeto. Infelizmente, 2 prefeitos que a gente apoiou ultimamente, eles ganharam as eleições, mas depois se juntaram com o PT e aí foi aquela tristeza lá no município. Então, o que eu posso fazer? Pelo menos eu ajudei na eleição deles. Se depois eles mudaram de lado, o que eu posso fazer?
Alguns setores da imprensa e também os marqueteiros dos partidos adversários têm criticado muito o senhor tem usado muito a Crelândia e tal como exemplo. Eu acho que não deveria usar, porque é uma cidade pequena. Agora, ao mesmo tempo, levando em conta que a Crelândia, com o senhor no comando, obteve, por 12 anos, os melhores índices econômicos e sociais, aí sim, aí valeria a pena mostrar os números. Não só a cidade, mas dizer, olha, nós tínhamos o melhor índice de desenvolvimento humano, a menor taxa de mortalidade infantil, a menor taxa de desemprego, enfim. Esses números poderiam, bem trabalhados, ajudar, né? Ou seja, olha, aqui foi um laboratório. Se deu certo aqui, vai dar certo em Rio Branco e no Acre. E aí? O que acontece é o seguinte, Muniz, o PT tem um poder muito grande, ou seja, ele tem uma equipe muito grande. E eles começaram a soltar isso em 2012. Porque em 2012 o Marcos Alexandre nunca tinha passado por uma prefeitura, ele tinha a experiência de fazer a BR-364, tá? Essa situação que está aí hoje, a BR-364, uma pouca vergonha, uma lavagem de dinheiro. Então ele tinha sido responsável pela BR-364 e feito algumas ruas do povo aqui dentro da cidade que também se acabaram com a primeira chuva. Então ele não tinha experiência. Então o que o PT fez? Inteligentemente, aí eu respeito a inteligência deles, soltaram na rua o seguinte, o Bocalão só fala em Acrelândia, o Bocalão só fala em Acrelândia. Por quê? Porque o Marcos Alexandre não podia falar de saúde, que ele não entendia, de educação, que ele também não entendia, porque ele não tinha feito. Aliás, não é que não entendia, não tinha feito ainda. O Bocalão já tinha trabalhado com educação, com saúde, com segurança, né, com assistência social, com apoio ao setor produtivo, e ele não tinha feito isso. Então, ficava muito difícil, né, num debate, eu dizer, olha, eu fiz isso em Acrelândia e tal. Quando eu falava isso, realmente o Marcos Alexandre tinha prejuízo com isso. Então eles criaram essa história. O Bocalão só fala em Acrelândia. Poxa lá vida, eu nunca vi um pastor ser um pastor de uma grande igreja se não passasse por uma pequena. Eu nunca vi um grande empresário, ele terminar a faculdade e já ir para uma grande empresa. Ele termina a faculdade e começa numa pequena empresa, começa por baixo até crescer. É assim que se faz. Se o sujeito é bom, ele é bom. No pouco, mas também no muito. Então, essa é a diferença. Então, eu vejo que nós precisamos e vou continuar e tenho o maior orgulho, porque foi a Crelândia naquela minha época, que a Crelândia que gerou mais emprego, enquanto o Rio Branco gerou 12% de emprego entre 2000 e 2006, a Crelândia teve uma geração de emprego de 164%, ou seja, quantas vezes mais do que Rio Branco. Por quê? Porque lá eu chamava os madeireiros, lá entraram madeireiros, lá tinha café, tinha indústria de café, indústria de arroz, produtor de café, né? Apesar de tudo. Hoje a Crelândia é o maior produtor de café, a Crelândia hoje é o maior produtor de leite, a Crelândia hoje é o maior produtor de banana. Então, poxa, lá vem um trabalho que eu fiz. De ver, né, Bocalão? Pois é, um trabalho que eu fiz lá naquela época. Então, eu tenho orgulho disso. E eu tenho que mostrar, falar para o povo de Rio Branco. Eu quero fazer isso na Crelândia. Deixa eu falar outra coisa. Rio Branco, naquela época, a prefeitura de Rio Branco tinha 400 alunos em creche. Nem isso não dava. A Crelândia tinha uma creche, só uma creche, tinha 300 crianças na creche. Então, olha, dá para comparar a Crelândia com o Rio Branco? Não dá, mas olha a quantidade de crianças que a gente tinha na creche. E é essa a diferença. Fui eu que implantei o programa de transporte escolar no estado do Acre. Fui pioneiro, foi em 1994, quando eu inaugurei a primeira escola lá da Altina Magalhães, na BR-364, com ônibus para transportar alunos. O governador Romildo Magalhães, na época, foi lá para a inauguração da escola. Quando ele saiu, ele entrou no carro e disse para o meu amigo deputado, o Raimundo Salles, Raimundo, esse Bocalão é doido. Quando é que vai rodar ônibus em ramal aqui no Acre? Ele está pensando que o Acre é o Paraná dele? Então, essas coisas que ninguém conta. E de fato teve alguns problemas, né, de transporte, hoje, né? Mas pelo menos valeu a pena, né? Valeu a pena. Hoje é o Brasil inteiro fazendo isso. E aqui no Acre, todo mundo tem transporte escolar. Escola centralizada, na zona rural, eu fui pioneiro no Brasil, escola centralizada. Só que o nosso nome é Escola Centralizada, que nós iniciamos o projeto. Hoje, o Ministério da Educação reconhece como escola nucleada. Eu lembro quando o senhor começou, foi com recursos próprios. Agora já tem verba carimbada para isso, sem nenhum problema. Exatamente. Nós sempre cuidamos de tudo isso, do transporte escolar, de implantar as escolas centralizadas, sempre com recurso da Prefeitura. Hoje não, hoje tem muito recurso do governo federal para isso. Então, eu me sinto orgulhoso de ter sido um gestor que fiz um trabalho que foi transparente, que beneficiou a comunidade. Eu acho que é isso a função de um prefeito, é entrar na prefeitura e, primeiro de tudo, não roubar. Montar uma equipe enxuta, uma equipe honesta, como eu sempre tenho dito. Eu não fiz sozinho, eu fiz porque uma equipe me ajudou, né? E as coisas andaram direitinho. Então, por isso que eu hoje
me orgulho de dizer, eu sou o único ex-prefeito do Acre que teve 3 mandatos e não respondo um processo, nenhum. Nunca uma conta minha foi reprovada no Tribunal de Contas do Estado ou então no Tribunal de Contas da União. Então, isso daí para mim é um orgulho. Então, o que acontece? Por isso que eu sempre digo, eu estou preparado, seja para ser governador, seja para ser prefeito da capital, não tem nenhum problema. Mas a experiência que eu trago... lá no Tribunal de Contas contra o senhor lembra? Como? Um tempo inventaram uma denúncia lá no Tribunal de Contas contra o senhor. Não, mas aquela denúncia do Tribunal de Contas que foi inventada foram os vereadores de Acrelândia que queriam receber 15% 15% da receita do município. E eles até me ameaçaram de caçar naquela época. Eles queriam receber 15%. E eu falava, eu só dou 10%. Só dou 10% do orçamento. Né? E eu só passava 10%. É 7, 8%, né? Aqui em Rio Branco, 7%. Não, mas peraí, isso é porque não tinha ainda essa lei. Entendi. A lei não existia. Então, na época, eu passava 10%. A Prefeitura do Senador Guilmar chegava a passar 21%. Então, quando houve aquela denúncia contra mim, nós viemos para o Tribunal de Contas do Estado, eu vi que eu era o prefeito que menos dava dinheiro para a Câmara. Por isso que eles chiavam daquele jeito. Mas depois veio a lei, e o que a lei fez? Estabeleceu 7%. Então, eu estava correto em mandar no máximo 10%. Então, eu acho que são essas coisas. Graças a Deus, a gente venceu tudo isso e a coisa andou. E a Acrelândia hoje, me desculpem, mas na economia, tem problema lá? Tem. Mas você pode ter certeza que é muito menos. Por quê? Todos os dias saem 2, 3, 4 carretas de banana para Manaus. A banana vai lá para Manaus, o dinheiro vem para Acrelândia. O café, o governo agora foi lá lançar mais um plantio de café. Eu fico orgulhoso disso, sabe por quê? Porque fui eu que comecei o projeto do café, né? Em 2006 que teve aquela queimada grande, né? 86. Não, o pior foi 2005. 2005, perdão, 2005. Naquele momento, a Acrelândia queimou quase 500 mil pés de café. Então, significa que sempre teve café lá. Então, eu fico orgulhoso de saber que quando vem a colheita de café, as carretas de café vão embora para Rondônia, porque normalmente vende para Rondônia, o dinheiro vem para Acrelândia. O leite produzido ali em Acrelândia, claro, não é consumido lá. Vem para Rio Branco, o dinheiro vai para Acrelândia. Então, eu fico muito tranquilo em dizer que eu posso ser um bom prefeito de Rio Branco. Porque, na verdade, a Acrelândia tem umas características totalmente diferentes da maioria das cidades aqui. Inclusive ali pertinho, Plácido de Castro, né? A Acrelândia, nós projetamos a Acrelândia, né? Fui o primeiro prefeito, a gente projetou. Dos sulistas e tal, tem isso também, né? O senhor preside aqui no Acre o Democrata, né? O Partido Democrata está fazendo parte, do governo provisório do Michel Temer. E tem cargo também. Na sua opinião, o governo provisório do Michel Temer pode beneficiar os partidos de oposição aqui ou pode ser também, ao mesmo tempo, uma espécie de faca de 2 gumes? Não, veja só, vamos ver como é que fica, porque todo dia tem um fato novo na política nacional. Né? Então vamos ver como é que fica. Eu penso que nesse momento ele está conseguindo conduzir bem a questão da economia nesse país, que é o grande problema, porque o cidadão fica bravo quando mexe no bolso dele, todo mundo sabe disso, e hoje a inflação já está controlada. Ele precisa fazer diversas reformas que infelizmente não conseguiu ainda. Precisa primeiro ele sair dessa interinidade dele como presidente da República para ser presidente de verdade, para assumir definitivamente o Brasil, para daí sim ter pulso para fazer algumas reformas principais, principalmente a reforma previdenciária. Né? Então eu acho que as coisas vamos ver como é que vai acontecer. Se dependendo do que acontecer em Brasília, pode influenciar positivamente ou negativamente nas eleições, não só no Acre, mas no Brasil inteiro. Tá, o julgamento será só após as Olimpíadas, no final de agosto, final de agosto e início de setembro. O senhor acha que definitivamente ela será cassada ou poderá voltar? Eu acho que ela será cassada, porque eu estava vendo ontem na Folha de São Paulo, e na Folha de São Paulo, hoje as pessoas muito ligadas a ela já estão admitindo que ela realmente não volta, porque o julgamento político já está pronto, né? O julgamento técnico também tem bastante indícios, e olha só as denúncias que tem dela aí agora, todo mundo denunciando já a Dilma, o Lula e tal, quer dizer, não tem mais moral para voltar para tocar o governo, já saiu, não tem mais jeito de voltar. O pior é que o Temer também está no olho do furacão. E aí, como é que fica? Pois é.
O Temer tem também algumas denúncias contra ele, né, contra o PMDB, mas agora fazer o quê? Eu acho que esse Brasil sairá muito diferente, né, diante da Lava Jato. Eu acho que vai mudar muito a gestão pública brasileira. Aquilo que eu sempre falei. Quando você é eleito vereador, prefeito, deputado, governador, senador, presidente da República, você está ali para servir, não é para montar uma panelinha para roubar. Você não está ali para ser servido, você está ali para servir. Isso, né? Eu sempre não, por fiz acaso isso. O nome é mandatário, né? Tem alguém que manda. Quem manda é quem elege, é o povo. É o povo é o mandatário, né? Não é. Então, eu acho que a população precisa olhar muito isso. Eu acho que essa eleição agora vai entrar muito nisso, sabe? O eleitor vai votar. Olha, pô, esse cara aqui é experiente, esse cara aqui, esse candidato, né, ou essa candidata aqui é experiente. Esse daqui já provou que não faz maracutaia. Ou então, esse daqui nunca foi experimentado. Esse aqui já foi experimentado, provou que faz coisa errada. Então, eu acho que a população vai entrar muito nisso, sabe? Vai discutir muito a questão da moralidade na gestão pública. Poderemos começar a fazer uma limpeza, então, a partir de agora? Eu acho que sim. Eu acho que vereador não vai se eleger. Quem tem passado sujo vai ser muito difícil de ser eleito, seja para vereador, para prefeito, aonde for. Eu acho que isso vai ser muito bom para o Brasil. Isso vai ser muito bom para Rio Branco, para os municípios todos do Acre e do Brasil inteiro. Eu espero que isso aconteça. O julgamento dessa vez será mais moral do que outro tipo de julgamento. Muito bem. Conversei aqui com o Tião Bocalon, pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco e também presidente regional do Partido Democrata. Seja bem, um prazer recebê-lo aqui. Tenha uma ótima quarta-feira. Obrigado, Muniz. Obrigado mais uma vez por esse espaço e quero continuar dizendo, sou pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco para poder fazer um trabalho totalmente diferente e para ajudar o povo de Rio Branco. Muito obrigado, bom dia a todos, fiquem todos com Deus. Muito bem, 7h25 em Rio Branco, daqui a pouquinho tem mais uma edição do programa Estúdio 8, com Thaís Farias e também a Lília Camargo. Coladinho com o Estúdio 8, você assiste ao programa da Jô, com ela, Jocely Abreu e o William Crespo. Eu volto às 8h15 da noite, aliás, hoje um pouquinho mais tarde, tá? Por volta das 21h15, com mais uma edição do Boa Noite Rio Branco. Estarei de volta amanhã, pontualmente aqui, às 6 da manhã, com toda a equipe do Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma ótima quarta-feira. E não esqueça, esta entrevista e outros detalhes, outras notícias no mundo político ou de geral, você confere daqui a pouquinho no portal oriobranco.net, portal oficial da sua TV Rio Branco. E o jornal O Rio Branco, o melhor e mais antigo do Acre, já está nas bancas desde as 5 da manhã. Agora são 7h26. Bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu!